Então, eu falo na condição de representante do Conselho Nacional do Ministério Público, e a instituição que tem buscado fortalecer a atuação coordenada do Ministério Público Brasileiro no enfrentamento aos crimes cibernéticos e na proteção integral de crianças e adolescentes no ambiente digital. Todos nós sabemos que vivemos em tempos em que a criminalidade se reinventa todos os dias. As redes digitais, que nasceram para aproximar pessoas, tornaram-se também terreno fértil para delitos graves. E entre os mais perversos estão aqueles que vitimam crianças e adolescentes. Hoje, observamos o abuso e a exploração sexual infantil em mídias sociais, jogos online utilizados como isca para aliciamento, comercialização de conteúdo abusivo, radicalização de jovens para ataques a escolas e até incentivo à automutilação e à expulsão de lives. Há ainda um fenômeno inquietante, que cresce em silêncio, é a sexualização precoce ou a adultização. No âmbito do GAECO, do Ministério Público da Paraíba, que tem a honra de coordenar, conduzimos a investigação do caso de Ítalo Santos, cujo desfecho despertou um profundo senso de urgência e de responsabilidade diante da vulnerabilidade de nossas crianças. O que vimos naquele episódio foi um retrato cru de um sistema ainda lento, fragmentado e despreparado para lidar com a sofisticação e a crueldade das novas formas de exploração digital, onde a cupidez é o fomento. Esses fenômenos revelam a necessidade imediata de uma reforma penal e processual penal, que permite ao Estado oferecer respostas eficazes à complexa realidade dos crimes cibernéticos. Nosso ordenamento jurídico ainda está preso a um paradigma analógico, baseado numa criminalidade física e territorial, incapaz de lidar com a volatilidade e transnacionalidade do cyberespaço, onde um único clique pode apagar provas, cruzar fronteiras e vitimar milhares de pessoas. Do ponto de vista institucional, enfrentamos dificuldades estruturais e normativas que comprometem a eficácia da persecução criminal. Muito se vê que alguns órgãos de persecução criminal estão mais preocupados em competir do que cooperar. Falta efetivo nas agências de aplicação da lei, há retrabalho investigativo com diferentes forças policiais, apurando o mesmo caso sem integração. E persiste uma insegurança quanto à definição de competência e atribuição, que leva a declínios frequentes de casos para a Justiça Federal, que, por sua vez, não dispõe de estrutura e pessoal compatíveis com o volume das demandas. As penas, por outro lado, continuam brandas e desproporcionais à gravidade dos crimes de abuso e exploração sexual infantil. A identificação de autores também se mostra cada vez mais desafiadora. O uso de VPNs, redes anônimas e criptografia impõe a necessidade de mecanismos céleres de cooperação, não só interna, mas internacional, de preservação imediata de dados, sob pena de perda irreversível de provas, como foi dito aqui anteriormente. Soma-se a isso a recentes discussões dentro das mais esferas do judiciário, entre as quais trago aqui a colação a ADC 91, que reace debate sobre a natureza jurídica do IP, se é de fato um dado cadastral, se é de fato um dado de conexão, e o seu teor. Bem como também disse, aqui também anteriormente, a questão da preservação do conteúdo. Isso é extremamente importante para a questão da assertividade das investigações. Outro aspecto essencial, que tem causado inúmeras discussões e, em tese, trazido muita angústia às investigações criminais, diz respeito ao artigo 158A do Código de Processo Penal, né? A questão da cadeia de custódia. Por quê? Porque ele não abraça de maneira adequada as especificidades técnicas da evidência eletrônica. Também é dispensável revisar a responsabilidade das plataformas e provedores de aplicação, estabelecendo prazos uniformes para a guarda de registros, dever de comunicação imediata de conteúdos de exploração sexual infantil e respostas céleres a pedidos de emergenciais, como foi dito aqui também anteriormente, a semelhança do modelo do Emergency Request Disclosure, adotado em outros países e de reconhecida eficiência. Faço o registro aqui, presidente, que as plataformas, elas têm contribuído, as grandes plataformas, e essa parceria público-privada tem sido muito útil às investigações. Contudo, elas precisam de segurança jurídica, isso precisa estar devidamente estabelecido em lei. Casos concretos revelam outras lacunas da legislação atual. O aliciamento virtual de crianças e adolescentes em redes sociais e jogos online, muitas vezes seguido de chantagem judicial, a chamada sextorção, ainda é tratado de forma inadequada, né? Com um enquadramento limitado no artigo 218C do Código Penal. A fase de manipulação psicológica anterior ao envio de imagens, conhecidas como grooming, não é devidamente tipificada, o que faz com que muitos casos sejam enquadrados sob figuras genéricas como corrupção de menores ou assédio.
Outro ponto sensível é o uso da tecnologia de deepfake, que permite inserir rostos de crianças em vídeos pornográficos. A ausência de previsão legal específica para esse tipo de conduta gera insegurança jurídica e dificulta a punição proporcional ao dano. Também é necessário reavaliar as penas para a disseminação de material pornográfico infantil. A pena prevista no 241A do Estatuto de Criança e Adolescente, de 3 a 6 anos de reclusão, mostra-se desproporcional, inadequada à gravidade do crime apurado. Tais, assim como já se reconheceu, o Supremo Tribunal Federal tem dito de maneira muito clara que é um típico caso de produção deficiente de bens jurídicos tutelados e que é necessário que haja a tutela efetiva da dignidade sexual e psicológica das vítimas, principalmente na infância. É preciso, portanto, que a reforma penal avance em alguns eixos fundamentais. A definição de competência deve assegurar à Justiça do Estadual a prioridade na apuração dos crimes cibernéticos cometidos contra crianças e adolescentes, evitando a dispersão de esforços e garantindo a maior celeridade e uniformidade de atuação. Também é urgente atualizar o Código Penal e Processual Penal para tipificar de forma mais clara condutas como grooming, sextorção, deepfake pornográfico, difusão de material sexual em redes, jogos e metaverso. Deve-se, igualmente, criar um marco legal que impõe às plataformas e provedores a obrigação de fornecer informações emergenciais sempre que houver risco iminente à integridade de menores, à semelhança do modelo do Emergency Request Disclosure. É necessário reavaliar as faixas de punição dos crimes sexuais e cibernéticos, corrigindo a distorção que torna o Brasil um dos países com penas mais brandas da América Latina, quiçá do mundo. Entretanto, a resposta não pode se limitar ao campo repressivo. A melhor política criminal ainda é a prevenção. É urgente incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação programas obrigatórios de conscientização digital, alfabetização digital, palestras sobre segurança e cidadania online, iniciativas das mais diversas para que a gente possa habilitar nossas crianças e nossos adolescentes ao enfrentamento dessa cruenta realidade que é o mundo digital. É na educação que se constrói a cultura de autoproteção e de responsabilidade digital, pilares indispensáveis para enfrentar essa nova dimensão da criminalidade. Por fim, é necessário fortalecer institucionalmente os núcleos de combate aos cybercrimes, quer do Ministério Público, quer das polícias judiciárias e das demais forças de segurança, garantindo interoperabilidade, infraestrutura tecnológica e capacitação permanente, deixando clara a imperiosa necessidade de compartilhamento, de apoio mútuo e de cooperação. Também devemos implantar plenamente o segundo protocolo adicional da Convenção de Budapeste, que permite a cooperação direta de provedores estrangeiros e da agilidade das investigações transnacionais. Senhoras e senhores, a transformação digital é inevitável, mas a forma de enfrentá-la é uma escolha ética, política e institucional. O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de suas mais diversas comissões, reafirma seu compromisso técnico e moral com este Parlamento e com todas as instituições do Estado brasileiro na construção do sistema de justiça dignamente preparado, eficiente e humano. Queremos um país em que a tecnologia sirva à liberdade e não à opressão, em que a internet seja espaço de conhecimento e não de exploração, e que cada criança e cada adolescente possam crescer seguros também no evento virtual. Ao fim e ao término, eu coloco e evidencio que um dos maiores problemas do Brasil são as ilhas que não se comunicam. A persecução criminal tem se revestido de uma certa anomalia, né? Muitos querem a notabilização e muito poucos querem a cooperação. Enquanto não tiver o entendimento que todos estão no mesmo barco e buscando o mesmo porto, a gente não vai chegar a lugar nenhum.